Senhores, e a nossa audiência também, eu peço que vocês prestem atenção agora nessa informação que o Bruno Pinheiro vai trazer sobre o caso envolvendo a Braskem e as minas lá em Alagoas, lá em Maceió. O presidente em exercício do Senado, que é o Rodrigo Cunha, se reuniu com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e também com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para falar sobre a situação daquele afundamento que está acontecendo ali nas minas de salgema da Braskem em Maceió. O Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente agora, ele que sempre conta as apurações ali de Brasília. E, Bruno, houve algum tipo de crítica à instalação de uma CPI para se apurar isso? O que você conta para a gente hoje? Bem-vindo. Aconteceu sim, viu, Evandro? Que bom falar contigo. Quem nos acompanha também, ótima semana. Rodrigo Cunha, que é o atual presidente, está em exercício, na ausência de Rodrigo e do vice-presidente, o senador veneziano Vital do Rego. Rodrigo Cunha fez várias críticas em relação à abertura de uma CPI. Ele acha que é muito importante, que é necessário investigar as mineradoras, entender de que forma que essas autorizações acontecem, e sendo mais exato no estado de Alagoas, mas voltou a falar que não aceita que seja ali de uma relatoria do senador Renan Calheiros. Vamos ouvir o que Rodrigo Cunha respondeu a jornalistas hoje um pouco mais cedo, após uma reunião aqui no Senado Federal. A CPI ela surge também com 3 vícios que são intransponíveis, começam a gerar as dúvidas do que será investigado e de quem será o investigador. Foi um dos pontos que eu levantei em uma questão de ordem no Senado, demonstrando a necessidade de se ter sim fiscalização, seja através da CPI, seja através da Comissão de Fiscalização do Senado Federal, mas que a propositura da forma como foi colocada surgiu de maneira viciada. Ainda durante a sua fala, a conversa com jornalistas, Rodrigo Cunha relembrou que o ministro Renan Filho, que é filho do senador Renan Calheiros, era o governador quando autorizou essa construção. Ele que deu de fato esta liberação, esteve na presidência da empresa, inclusive, e de fato é necessário afastar essa relatoria do senador Renan Calheiros, que é de Alagoas. Logo na sequência, o atual prefeito também do município, João Henrique Caldas, JHC, chegou a falar também sobre a diminuição do risco nas últimas horas e durante este final de semana. Vamos ouvir. Nós temos uma diminuição na velocidade do afundamento na região da Mina 18, na região do bairro do Mutange, em Maceió. Nós chegamos, em algumas horas, a 5 centímetros de afundamento, e agora nós estamos em 0,25 centímetros. Ou seja, é o menor patamar desde o dia 28, quando nós tivemos esse segundo grande tremor. João Henrique ainda voltou a falar, Evandro, sobre essa reconstrução, sobre a logística da cidade que foi alterada e o impacto ambiental. O que vai acontecer a partir de agora, a ajuda do governo federal, que será muito importante nesta reconstrução. A Prefeitura de Maceió está buscando a reparação por esses danos cometidos pela Braskem, que não pode ficar impune. Maceió está pressionada e nós temos que repensar a nossa cidade. Nós temos pressão por novos serviços de saúde pública, de infraestrutura, novas creches, novas escolas. A logística de toda a cidade mudou, a dinâmica social. E além de uma tragédia ambiental, de uma tragédia material, nós temos uma tragédia social. Evandro, agora vamos lá, o que eu ouvi hoje em relação a esta reunião. Diversas investigações, teve uma CPI sobre MST, recentemente uma CPMI sobre os atos do 8 de janeiro e até agora não chegou a nada realmente. Inclusive a CPI do MST, que houve dificuldade na apresentação do seu relatório, inclusive de outras investigações durante este ano. Ouvi alguns senadores que estão aqui numa semana esvaziada no Congresso Nacional. Na opinião de quem eu ouvi, é necessário abrir uma CPI na Assembleia Legislativa de Alagoas.
Alagoas e não uma CPI aqui no Senado Federal. Já existe uma extensa agenda na visão de alguns senadores, agendas de assuntos econômicos, assuntos de reconstrução, assuntos sobre a independência do Congresso Nacional, e não é hora de investigar algo que é tão regional, que seria de responsabilidade da Assembleia Legislativa de Alagoas. Isso é o que eu ouvi nesta segunda-feira após uma reunião aqui no Senado Federal. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Agora, 4h36 da tarde, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí, bem rapidinho. Nas outras plataformas a gente segue firme e forte. Bom, nem preciso dizer que CPI não vai levar a lugar nenhum mais uma vez, né? Porque a gente já acompanhou tantas aqui, virou uma fábrica, uma pastelaria de CPI que não pune ninguém, que só aponta culpados, mas esses culpados não pagam por nada. E o verdadeiro interesse, que é aquela população que está sendo ali, de alguma forma, prejudicada desde 2018, porque cerca de 60 mil pessoas já deixaram aquela área onde está havendo afundamento há 5 anos, vai passando despercebido, né, Luiz Felipe Dávila? Na verdade, essa CPI não é nada mais do que a briga de Alagoas no Congresso Nacional. É juntar aí Renan Calheiros, Arthur Lira. É a briguinha lá da turma por causa de poder local. Não tem nada a ver com arrumar... É o estado de Alagoas. Exatamente. Então, assim, não vale a pena. E isso, nós temos que, primeiro, apurar. Precisava ter uma comissão imediatamente lá para apurar o que aconteceu. Onde é que está o Ministério Público, Procuradoria-Geral? Tem que estar todo mundo lá para saber, para apurar o que aconteceu. Depois tem que investigar. E depois é preciso tomar as atitudes emergenciais para evitar a tragédia. Ainda há tempo de evitar a tragédia. E deixar essa história da cruzada na República de Alagoas, ficar lá para a Assembleia Legislativa ou para outro momento, e não ficar atrapalhando o Congresso Nacional com mais uma CPI irrelevante para o destino do Brasil. O Fábio Piperno, uma questão que chamou a atenção também foi o governo estadual e a prefeitura montarem gabinetes de crise separados para lidar com essa situação. Acho que isso já indica tudo, né? Claro, são grupos políticos rivais e aí então parece que dane-se o pobre coitado do alagoano que corre o risco de perder tudo. E aí... E aqueles que já perderam. E aqueles que já perderam. Então, ele quer uma situação para ontem. Ele está vivendo um drama, né, uma tragédia hoje. E uma tragédia anunciada. Exato. E aí vem a questão mais grave. Ora, se esse problema começou lá atrás, por que nenhuma autoridade fez nada, e principalmente os prefeitos de Maceió? Porque você mora num país, num estado, mas principalmente em uma cidade. Então, ora, se o teu administrador local ele está pouco se lixando com esse problema, então é óbvio que você corre o risco de ficar numa situação maior de vulnerabilidade. Então, esse problema não começou na semana passada. Esse negócio vem de 2018, a gente está falando em meia década. Se em meia década o poder local não foi capaz de encaminhar qualquer tipo de solução, então, realmente, olha... Eu lamento por você, morador de Maceió, mas você está extremamente mal amparado. Que foi, Gani? Não, o Brasil é o país da impunidade, do remendo, do jeitinho. E está virando o país da CPI também. E da CPI. E aí fica essa ideia, justamente por conta da impunidade, para uma parcela da população, que CPI vai punir os culpados, que vai resolver o problema. Balela. Foram pouquíssimas as CPIs ao longo da história que tiveram um resultado prático, concreto, anões do orçamento que resultou no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, CPI dos Correios, que acabou resultando também no mensalão, a CPI que envolveu um avião da Gol, aquele acidente do avião da Gol que se chocou no ar, e aí mostrou a necessidade de investimentos no setor, mas são pouquíssimas, é muito mais exceção do que a regra, porque a regra geralmente é um palco ali político, né? O pessoal usa a CPI para fazer política. E nesse caso está bastante evidente. Agora, concordo aí com o que o Piperno falou. É impressionante no Brasil como
há tragédias anunciadas, como a omissão do poder público, como a omissão de instituições. E aí a gente cita aqui alguns, né, que vem em mente, mas poderia ter vários. Brumadinho, Boate Kiss, agora Maceió. É sempre a omissão de instituições, ou por critérios técnicos, ou por vantagens políticas, ou porque envolve alguma corrupção ali no jeitinho brasileiro. É lamentável essa situação. Que foi, Gustavo Segré? Primeiro, uma observação. Dois assuntos em que concordaram Alan Gani e o Piperno. Na sexta-feira foram 3. Não. A audiência elogiou muito isso. Está esperando bater esse recorde. Vamos torcer, vamos torcer. Mas eu acho que o prefeito está dissociado da realidade. Escuta quando ele fala, não, olha, não está afundando 5 centímetros, está afundando 0,24, 0,25. Peraí, o que pretende? É bom nem usar o palavrão que se usaria numa fala como essa, né? É absurdo. Peraí, o que o prefeito está imaginando que como parou de cair vai começar a subir sozinho? Não vai. Então, e aí ele amplia a fala... Essa empresa traz que pode ser uma queda abrupta ou... que muda. Dia a dia. Mas então, para a pessoa... um pouquinho ou de repente vai abrir uma cratera do nada. Não, então, dá tempo de você tirar as coisas antes de afundar inteiro, seria a resolução. Porque não vai mudar nada para a pessoa que está aí com risco de perder a sua propriedade, aqueles que, como você muito bem mencionou, já saíram daí. E aí ele fala, não, porque menciona, precisamos... Tá. Bom, peraí, precisamos? Não, você é o prefeito. Você tem que tomar cartas no assunto, não precisamos. O senhor que tem que falar o que propõe para fazer. E não esquece, ano que vem tem eleições, aí vai ser complicado.